Pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecendo Maria. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecendo como Yeshua, o pão da vida Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade, na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relação com profundidade, e se não preciso de falar. Diga, eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Pai do Senhor, Não é sobre religiosidade. Então chame por ele, chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser. Eu tenho pai. Pai do Senhor Jesus, Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Pai do Senhor, sabe? alguns São de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida Jeová. eu sou a luz no fim do túnel, a Pai do força pela Senhor, sua. acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade.
orar. Aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe Sabe te aconselhar. mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força agora sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é religiosidade. Aleluia, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma noite para falar do amor de Deus, trazer uma palavra, né? Orar, né? Orar sem cessar um pelos outros em fervente oração, assim diz a palavra do Senhor Jesus, né? Em todo o tempo. Amém? Vou orar, Heloísa, peço oração, porta aberta, vou orar pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, a Cris, a paz do Senhor, Cris. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Senhor Deus, que eu não venha falar nada daquilo que o Senhor não queira, mas somente aquilo que o Senhor queira, Pai. Que da minha boca saia mananciais de águas vivas, Pai. Que não seja eu e sim o Senhor a falar através de mim. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, amém. A Heloísa, ela está pedindo aqui oração, né? Vamos orar, Heloísa, uma porta aberta, né, na sua vida. Amém? Orar pela sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, pela vida do Heloísa. Senhor, em nome de Jesus, que veio aqui pedir, Senhor, uma porta aberta, Pai. Pai, em nome de Jesus, porta que o Senhor abre e ninguém fecha, Pai. Então, o Senhor, o Senhor sabe as necessidades do coração dela, Pai. O Senhor sabe o que ela está passando neste momento, Senhor Deus. Mas, acima de tudo, Senhor Deus, o Senhor Deus que preenche, Senhor, o vazio que se encontra em nossos corações. Senhor Deus, que primeiramente a Heloísa possa estar disponível, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para se apropriar da Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, querer um relacionamento contigo, como diz o louvor, Pai, se precisar é só chamar, né? É a respeito de relacionamento, né? De intimidade. Então, em nome de Jesus, Pai, que ela possa ter essa intimidade acima de tudo, Senhor Deus. Venha, Pai, eu te peço, venha falar com ela, Senhor Deus. Olhe para ela, Pai. Olhe para as circunstâncias, Senhor Deus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor se inclina para nos observar, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, eu venho agora interceder pela vida dela, Pai. Abra, Senhor Deus, essa porta que ela tanto precisa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Guarda a vida dela, a vida da família dela, Senhor Deus. Senhor Deus, levanta, Senhor Deus, um muro espiritual, Senhor Deus, ao redor da vida da Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Da ordem a Teus anjos para ministrarem a favor dela, Pai. Porque a palavra diz que o Senhor dá ordem a Teus anjos para ministrar a nosso favor. Então, esta é a oração que eu faço. Que ela venha ter, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento humano. A paz que só Cristo pode oferecer, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Porque mesmo em meio às adversidades, nós conseguiremos ter paz. Porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Então esta é a oração que eu estou fazendo agora neste momento, pela vida da Tua filha, Senhor Deus, entregando a vida dela nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que o Senhor Deus que provê as nossas necessidades, Senhor Deus. O Senhor tudo sabe,
o Senhor tudo pode, e todo aquele que crê, toda a palavra, quem se tu podes crer, creia, porque tudo é possível. Essa fala da minha mãe, Senhor, Ana, vou orar para Senhor Deus, Pai, o que a mãe está precisando neste momento, Senhor. Um Deus de perto, Deus de longe, Senhor Deus. É um Deus que tem o governo, Senhor Deus. É um Deus que tem o governo, Senhor Deus, e o poder. Em nome da mãe de Deus, vai neste local, neste ambiente, Senhor, em nome de Jesus, do alto da cabeça, em nome de Jesus, oração, Pai, em nome de tudo aquilo que ela precisa, Pai, que só, Pai, só, Senhor Deus, ela precisa, Pai, te obedeça, pois tu és um Deus que transforma, que restitui. Vida transformada, restituída pelo poder do sangue de Jesus. É a oração que eu faço. Clamo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Jesus. Tá mudando aqui só um minutinho. Vamos lá, na palavra, né? Daqui a pouco eu vou colocar aqui, já vou deixar aqui. Vamos lá na palavra. Tá aqui o louvor. Só pedir licença instante, aqui uma tá rodando aqui, eu não sei se vocês vão escutar. Eu vou pedir licença a vocês um minuto, né? Porque eu recebi uma mensagem aqui agora que a minha nova já no pronto-socorro passando mal. Eu vou voltar só um minutinho. Tá. Eu vou pedir licença. Eu recebi uma mensagem e tive que retirar um pouco para saber o que está acontecendo. A mensagem menor se encontra no hospital. Deus é o governo de todas as coisas, não podemos nos adorar, né? Deus que está aí,
não é? Na live, né, já a mídia na você, né? Você, então, tudo algo no meu coração. E uma pergunta, aliás, duas. Podemos dizer que estamos cumprindo a ordem de Deus? Deus é no recebi uma mensagem e tive que retirar um pouco para saber o que está acontecendo, porque as mensagens menores se encontram no hospital. Sabendo de todas as coisas, não podemos nos apagar, né? Então, Deus que está aí, Jesus não faz pedido, ele dá ordem, né? De Gênesis a Deus nos ordena, não faz pedido, ele dá ordem, né? De Gênesis a Deus nos ele nos trata, ele nos trata, né, com carinho, né, com carinho, ele pode, né, dirige a nós, verdade, mas Deus dá ordens, então eu fiz falar sobre algo, falar sobre algo, então isso vem direto para nós, para baixo primeiro em nós, para baixo primeiro em nós, e primeiro a nós e depois aí ele vai falar para outras pessoas, compartilhar, né? De Deus, sobre isso, né? O que significa sair da terra,
versículo 2, verso 5. Do 2 ao 4, Deus colocou algo no meu coração. E uma pergunta, aliás, duas. Podemos dizer que estamos cumprindo as ordens de Deus? Falar sobre algo? Falar sobre algo? Então, isso vem direto para nós, isso vem direto para nós, para baixo primeiro em nós, para baixo primeiro em nós, e primeiro a nós, e depois primeiro a nós, e depois aí ele vai falar para outras pessoas, compartilhar para outras pessoas, compartilhar, né? Compartilhar, né? De Deus, sobre isso, né? Sobre isso, né? O que significa sair da terra, Posso até falar né? Posso até falar né? Posso até falar né? Saia da sua terra, do seu pai e vá para a terra que lhe mostra. Amém? Para ele sair da casa dele. Amém? Para ele sair da casa dele, para a terra dele, e para a terra dele, e para um lugar. Muitas vezes Deus me fala conosco, saia. Muitas vezes Deus me fala conosco, saia daí, vá, faça isso. Não vai fazer, não daí, vá, faça isso. Não vai fazer, não. Pai e precisamos ter também confiança, fé, né? De corpo, eu vou agora para ir para a zona de conforto. E para nós façamos uma grande nação e crescerei o seu nome. Abençoarei aqueles que o abençoarem e aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, o Senhor havia ordenado. Né? O que significa? É o que eu falei. Deixar o lugar de conforto e ir para o lugar de confronto. Significa ouvir o Espírito Santo. Amém? Nós estamos ouvindo o Espírito Santo ou nós estamos ouvindo, né? Aqui a palavra Deus mostrou
né? A nação fica uma então deixa aquele lugar nos direcionou, né? Nos direcionou, né? Deus já falou ao nosso espírito que nós não podemos ficar mais naquele lugar. Nos mover e nos mover. Amém? Aí quem que a gente precisa deixar? Não, que era para ele ela, sua família. Abraão obedeceu completo? Não. Abraão levou a sua família Sara. Ele não levou somente a sua família, levou alguém da sua família. Então ele cumpriu o quê? A ordem ele. Cumpriu a digamos assim. Nós podemos fazer mais jeito assim, não vai ter mais importante, mas não é algo nós estamos fazendo certamente, né? Deus já falou ao nosso espírito que nós não podemos ficar mais naquele lugar, nos mover e nos mover. Amém? Aí quem que a gente precisa deixar? Temos histórias de e histórias, coisas no espírito, histórias, coisas no espírito, presente, porque Abraão a sua família Sara. Ele não levou somente a sua família, levou alguém da sua família. Se o passado estiver no presente, ele irá interferir no nosso futuro. Estiver no presente, ele irá interferir no nosso futuro, naquilo que Deus tem preparado, digamos assim. Nós podemos fazer mais jeito assim, não vai ter aquilo que Deus tem preparado para nós. É por isso que aquilo que Deus tem preparado para nós. É por isso que ficamos lá de trás, não é verdade? História, não é verdade? História coisas acontecidas no passado, feridas no passado, feridas passado, que é lá já está no raros, como nós aceitamos sobre as nossas dores, as nossas enfermidades, as espirituais, físicas, emocionais, ele leva. E aí ele joga no mar, então as pessoas ficam para trás. Se você a alma precisa,
posso descansar e repousar em Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu poderia finalizar aqui, podemos esperar desculpa, ela está falando, minha gente, não é verdade? Então, eu tenho um lugar de descanso, porque eu sei para mim que isso protege a mim e a minha descendência. Eu posso ficar no lugar de descanso porque eu não posso de Deus. E se eu não confiar, entender que está sob o controle dele. Outra coisa que precisamos deixar é só com uma palavra, ela diz que ela fala tantas coisas, verdade? Outra coisa, costumes. Eles conhecem Jesus, nós chamadas vida, e nós precisamos deixar vocês aquilo que o Brasil não também, então não podemos fazer governos. Governos nós somos no mundo espiritual, estamos em governos. Aí é a pergunta: quem está governando a minha e a sua vida? Quem? Entendeu? Porque, vejam bem, se nós estamos ligados com o Espírito de Deus, quem governa a nossa vida é o Espírito Santo. Se não estamos ligados com o Espírito de Deus, quem governa a nossa vida é Satanás. Amém? Então, eu vou ler agora o livro de Êxodo também, que eu separei aqui. Eu vou ler aqui agora o livro de Êxodo, que eu separei. E no livro de Êxodo, a palavra diz o seguinte: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, vejam bem, se ouvirem atentamente a minha voz, amém? Peraí, deixa eu... Tá. E guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Amados, sabe o que significa essa palavra? Propriedade peculiar, eu pesquisei. Está em Êxodo 18, versículo 5. Propriedade peculiar significa algo que pertence a alguém de maneira única, de nós. Deus tem. Nós somos exclusivos, nós somos preciosos, nós somos especiais para Deus. Então, Deus, ele de nós, Deus tem. Nós somos exclusivos, nós somos preciosos, nós somos especiais para Deus. Então, Deus, ele
Então, Deus precisa desse olhos para Deus. Nós precisamos fazer o que obedece. Amém? Não tem como ser exclusivo a Deus e não obedecer a Deus. É necessário Deus é uma misericórdia dele, Deus nos descansar, nossos direitos, não seremos atingidos. Coisas unidas na palavra dele, para o nosso espírito, né? Porque uma de nós, Deus tem, nós somos exclusivos, nós somos preciosos, nós somos especiais para Deus. Então, nós vemos como Deus, ele quando se estamos cumprindo se estamos cumprindo Deus, Deus fala isso no coração. Deus fala isso no coração. Deus na hora de Abraão, na hora de Abraão, enquanto recebi uma notícia que enquanto recebi uma notícia que a minha nora estava pronto socorro. Amém? Então, a nora estava pronto socorro. Amém? Então, amados, a Iris, o Iris, 8 ligações, amados, a Iris, o Iris, 8 ligações. Então, Deus precisa desse olhos para Deus. Nós precisamos fazer o que obedece. Amém? Não tem como ser exclusivo a Deus e não obedecer a Deus. É necessário. Não seremos atingidos. Coisas unidas na palavra dele.
E se nós se estamos cumprindo a Deus, Deus fala isso no meu coração. Voltei. É que uma mensagem que a minha hora ela estava no falando, né? Filho e minha nora a parte da live aqui. Na emergência, tá, né? Aí agora coloca assim, se está dando vivo enquanto a live, é uma palavra muito importante. Coloca aqui assim para enquanto a live, é uma palavra muito importante. Coloca aqui assim para mim, escreve se tá dando para você ouvir. Tá dando para ouvir?
abençoe, né? Então, Iris, eu estava falando aqui no livro de Êxodo e no livro de Gênesis capítulo 12. Como você chegou agora, então eu vou repetir a palavra, né? Quando eu estava escutando essa palavra, Deus comunicou o meu coração e, na realidade, ele fez duas perguntas, né? Me fez, assim, pensar em duas perguntas, amém? Podemos dizer que estamos cumprindo as ordens de Deus? Né? Nós podemos dizer que nós estamos cumprindo as ordens de Deus. A gente vai entender isso quando eu começar a ler a palavra aqui, tá? E o que significa sair da terra? Significa sair da terra. Então, vou ler aqui o livro de Gênesis, capítulo 12, né? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. E o abençoarei, e o engrandecerei, o seu nome seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E vocês serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, ordenado e nação. Essas duas palavras aqui, nesse primeiro capítulo, né, do livro de Gênesis. Nação e ordenado. Então, o que significa isso, né? Olhando aqui, né, na hora fui pesquisar e meditar na palavra, né? Foi aí que Deus me trouxe essa pergunta que primeiro vem para mim, depois, né, a gente fala para as outras pessoas, né? Se estamos cumprindo as ordens de Deus, né? E o que significa sair da terra. Então, Deus também comunicou o meu coração. Sair significa o quê? Sair da terra é deixar o lugar de conforto e ir para o lugar de confronto, aonde seremos confrontados, né? Não estaremos tão confortáveis assim, né? Porque quando nós estamos cercados, né, por pessoas, pela parentela, como disse aqui, nós estamos ali confortáveis, né? Então, quando a gente sai de um lugar e vai para o outro, sem ter que levar ninguém, né? Então a nossa dependência passa a ser o quê? De Deus, exclusivamente dele. Não é verdade? Porque na realidade, quando nós estamos próximos aos nossos parentes, nós estamos assim confortáveis. Mas quando nós saímos e temos que ir para outro lugar, nós estamos dependendo única e exclusivamente de Deus. Amém? Então, pensando sobre isso, né? O que nós estamos ouvindo também? Nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Nós estamos fazendo aquilo, ouvindo o que Deus está falando para a gente fazer? As ordens que Ele está nos dando? Ou nós estamos ouvindo a nossa própria voz, a voz do mundo, né? Aquilo que o mundo fala, né? Ao nosso respeito, sobre aquilo que nós devemos fazer? Qual voz que nós estamos ouvindo? Então, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus comunicou isso ao meu espírito. E aí, falando de nação, né? E eu fui pesquisar sobre nação. E que Deus falou, né? Aqui, né? Que para Abraão farei de você uma grande nação. Uma grande nação, eu abençoarei e eu engrandecerei seu nome, nação, né? Ele falar dele, porque Abraão, ele foi pai de multidões, amém? Ele foi pai de uma grande nação, né? Nós somos descendentes, né, dessa linhagem toda. Ele foi pai de multidões.
Mas se a gente for pensar na palavra nação também, trazendo nesse contexto, né, vendo o significado da palavra nação, a gente vai entender que nação é o quê? Território. Significa tudo isso. Território, histórias, costumes e governos. Então, quando a gente pensa em território, a gente tem lugares que nós precisamos deixar. Nós precisamos deixar aqueles lugares, sair daquele lugar que não nos cabe mais e ir para outros lugares, onde Deus está falando, ó, saia daí, porque esse lugar não te pertence mais. Você não é para ficar aí. Você é para sair daí e ir para outro lugar. Amém? Então precisamos entender, tem lugar que não nos cabe mais, que Deus não quer que nós fiquemos ali naquele lugar. Ele quer nos lançar para outros lugares, lugares onde Ele tem grandes propósitos para cumprir nossa vida. E nós estamos ali, né, enraizados, né, firmados em lugares que Deus não nos quer mais. E é difícil, tá? É difícil largar. É difícil largar. Muitas vezes nós saímos, mas não largamos. Até saímos. Porque Abraão, ele saiu, mas ele levou Ló. E Ló fazia parte da parentela dele, e Deus falou para ele: pegue a sua família. A família de Abraão era Sara. Ló era a parentela de Abraão. Entendeu? Então, muitas vezes a gente sai, mas não larga. Amém? Tem uma diferença. E aí, territórios, histórias, né? Histórias, as histórias. Tem histórias que não precisam fazer parte da nossa vida, mas elas precisam estar no mar do esquecimento, como diz a palavra. Deus joga o nosso passado, as nossas feridas, as nossas dores no mar do esquecimento. Por que Ele faz isso? Ele leva sobre ele o nosso fardo, aí nosso fardo fica leve. Por quê? Porque tem histórias de vidas, tem histórias na nossa vida que são muito pesadas, são muito tristes. E nós precisamos deixar essas histórias para trás. Porque elas causam cicatrizes, Elas causam cicatrizes profundas na nossa alma. E se nós ficarmos agarrados nessas histórias, Iris, hoje eu estou trocando, se nós ficarmos agarrados nessas histórias, o que vai acontecer? Nós ficaremos ansiosos, nós ficaremos depressivos. Não é verdade? Então nós não podemos, nós temos que entregar isso nas mãos do Senhor, e Ele irá colocar isso no mar do esquecimento para nós, porque o peso não estará mais em nós, estará sobre Deus, sobre Jesus Cristo, que levou nossas dores, e aí nós precisamos deixar lá. Então, o passado ele não pode vir para o presente, porque se ele vir para o presente, ele vai estragar o futuro. Nós não vamos conseguir avançar, não conseguiremos, a paz do Senhor, nós não conseguiremos sair do lugar. Se nós ficarmos enraizados no passado, não sair como Abraão saiu, como Deus ordenou, saia. Então, a história, queria mudar a história. Oi, a paz do Senhor, Jesus. Então, ele ia mudar a história. E para ele mudar a minha e a sua história, nós precisamos sair de lugares. Amém? Nós precisamos sair. E os costumes. Vejam bem, quanta coisa, que tem dentro da palavra nação. Às vezes a gente vai pesquisar, aí a gente pensa assim, não tem noção da profundidade, Então
Então a gente não tem assim, oi, a paz. Então a gente não tem noção assim, da profundidade. Mas olha só, nação, território, histórias, costumes e governos. Então, costumes, nós precisamos também deixar alguns costumes para trás. Amém? Então, quando nós aceitamos, reconhecemos Jesus, eu gosto mais dessa palavra, né? Quando nós reconhecemos Jesus, nós somos o que? Transformados. Então, haverá em nós uma transformação e os costumes, aqueles costumes que nós tínhamos, aqueles hábitos, não farão mais parte da nossa vida. Amém? Não farão, não poderão fazer mais parte da nossa vida. Seremos transformados pela presença de Deus. Amém? E governos. Isso tudo é uma palavra, hein, queridos? Uma palavra só. Governos. Por isso que Deus me colocou essa pergunta. Podemos dizer que estamos cumprindo as ordens de Deus? Então, por quem estamos sendo governados? Por quem eu estou sendo governado? Porque se eu estou alinhada com a voz do Espírito, eu estou sendo governada pelo Espírito Santo. Se eu não estou ouvindo a voz do Espírito, quem está governando a minha vida não é o Espírito Santo. Então nós precisamos entender quem governa a minha e a sua vida. Não é verdade? Temos que ter esse discernimento. A paz do Senhor. Aleluia. Então precisamos ter esse discernimento, né? Precisamos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Então vejam bem, em um versículo, lá no capítulo de Gênesis, onde Deus fala sobre nação e ordem, né? E só a palavra nação aqui deu 1, 2, 3, 4. 4 significados que nós temos que pensar sobre eles e trazer para nossas vidas. Agora vamos lá para o livro de Êxodo. Vejam bem, porque Deus quando faz as coisas, Ele confirma na palavra, precisa ser na palavra, né? Não pode ser em outro lugar. Aí, Êxodo 19. Né? Então precisa ser na palavra. E aí no livro de Êxodo, Deus fala assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Amado, sabe o que é propriedade peculiar? Eu fui pesquisar. Então a gente olha na palavra assim, vou ler de novo. Vocês serão a minha... De quem? De Deus. Propriedade peculiar. Eu fui pesquisar. Vamos ver o que é propriedade peculiar. Vejam só o que é propriedade peculiar. Propriedade peculiar significa algo que pertence a alguém. A senhora já viu o filme Paixão de Cristo? Esse filme é bom, recomendo. Eu vou ver. Agora, novo? Novo, é novo? Eu vi antes. Mas se tem algum novo, esse eu ainda não vi, não. Mas eu vou ver. Obrigado pela dica aí, vou ver. Então, olha só o que significa propriedade peculiar. Significa que pertence a alguém de maneira única e exclusiva. Olha só que tremendo. Nós pertencemos a Deus de maneira única e exclusiva. Eu e você pertencemos a Deus de maneira única e exclusiva. Somos exclusividade de Deus. Amém? E olha só, tem mais. Povo precioso. Vocês são precioso, exclusivo. Vocês são meu tesouro especial.
Olha só que coisa tremenda. E aqui em Nações também, eu não esqueci de mencionar, pode se referir a um povo que reconhece uma mesma identidade. Então nós temos o que? Identidade de Cristo. Nós somos povo exclusivo, propriedade peculiar de Deus. Nós somos preciosos, exclusivos, somos tesouro especial de Deus. Amém. Meu Deus, como Deus é tremendo. Ele é tremendo. Ele pensa isso tudo a meu e a seu respeito. Então, quando nós seguimos as ordens de Deus, quando estamos sob o governo de Deus, quando Deus ele lidera a nossa vida, né? Quando Ele é o centro da nossa vida, nós somos, né, propriedade peculiar de Deus. Preciosidade. Amém? Oi, a paz. Vou orar, Aline, pela sua filha Lavínia. Oro sim. Então, queridos, entenderam como nós somos importantes para Deus? Nós somos propriedade peculiar de Deus. Nós somos preciosos para Deus. Amém? Coisa linda, né? Coisa linda. Então eu vou orar, né? Pela vida pela filha da Aline. Vou orar pela tua filha. Vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor Deus, pela Lavínia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Tu conheces a Lavínia. Senhor Deus, toma a Lavínia nas Tuas mãos, Senhor Deus. A Aline está pedindo aqui pela filha dela, ô Senhor amado. Toca no coração da Aline, Senhor Deus. Dê estratégias espirituais para ela, Senhor Deus. Dê discernimento e sabedoria, Pai, para ela. Pai, em nome de Jesus, dê paz, renovo, Senhor, em nome de Jesus, que desça sobre ela um refrigério, Senhor, em nome de Jesus. Que a sua alma quiete, se acalme, que ela possa descansar e repousar em Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. E eu também te peço pela Lavínia, Pai. Pai, vai de encontro a Lavínia, Senhor Deus. Em nome de Jesus, guarda a vida da Lavínia, Pai. Seja com ela. Pai, a Tua palavra diz que agora que nós somos preciosos, Pai, propriedade peculiar, exclusividade Sua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toca. Pai, que possamos entender que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E que saibamos que o Senhor ouve as nossas orações. A nossa oração chega ao trono de Deus quando obedecemos a Sua vontade. Então, Pai, eu te peço, intercedo, Pai, por todas as pessoas que entram nesta live, Pai, em nome de Jesus. Vou orar por as pessoas que entram nesta live, em nome de Jesus, Senhor Deus. Toma a vida delas nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que possam Te encontrar, que possam Te conhecer, que possam ter intimidade contigo, como o louvor tocou ainda agora. Intimidade, relacionamento. Senhor Deus, traz a paz. Senhor Deus, entra com a Tua providência, Pai, na vida de todos aqui e na vida da Lavínia, Senhor Deus. Transforma, guarda, Senhor Deus, esconde, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Pai, amém. Vou orar, pode, pela viagem que ocorra, tudo bem? Posso, sim. Posso, Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor Deus, a Tua filha está pedindo para orar pela viagem que ela irá fazer. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma a frente desta viagem, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus,
que seja tu o piloto, Pai, em qualquer transporte que a tua filha irá, mas que o Senhor esteja na direção, Pai, no controle. Pai, cerca ela com teus anjos, dá ordem a teus anjos, Senhor Deus, para estar com ela, para que tudo ocorra bem na viagem que ela precisa fazer, Senhor Deus. Que a ida dela seja debaixo da tua presença, Senhor Deus, ela esteja guardada por ti, Senhor, e a volta dela também, Pai, em nome de Jesus, e também a permanência dela, aonde ela tenha que ir, Senhor Deus. A permanência dela, Pai. O tempo que ela levar, que ela precisar de estar nesse lugar, que a tua presença esteja com ela, Senhor Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu peço, Pai, a ti. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Jesus, vou colocar mais um louvor, tá? O computador desligou aqui, mas eu vou colocar um. Deixa eu ligar novamente. Ligou. Peraí. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Vou colocar mais um louvor. Amém. Deixa eu colocar aqui. Deus é nosso Pai. Eu vou colocar ele novamente. Vamos louvar? Vamos adorar o Senhor. Pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o dom da vida Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. É verdade. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Que tenhamos intimidade com Deus. Amém? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. O único que fica. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o dom da vida Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Vai enchendo, Deus. Vai enchendo, Senhor. É só chamar. Deixa a tua transbordar, Pai. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade, ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento.
intimidade. Na intimidade. E se precisar, é só chamar. É só chamar ele, chama ele. Não preciso Chama Deus. diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. É só chamar. Não é sobre Religiosidade. então chame por ele. Chama por ele, chama por ele. Se Precisar, é só chamar. eu sei. E se precisar, é só chamar. Ah, tá. Vocês estão vendo? Peraí. Posso mostrar a minha família. Peraí. Vou mostrar. Aqui é tudo ao vivo, né? Todo mundo vai ver. Ó. Peraí. Gente, eu sou muito... Pronto, olha lá. Tá dando pra ver? Meus 4 filhos. Meu esposo. Meu filho mais velho. O outro mais novo. O mais velho da segunda temporada. E o caçula da segunda temporada. Aqui é tudo ao vivo. Viu? A minha família, gente. A minha família. Ele está rindo. Gente, vocês já viram uma live igual a minha? Acho que não, né? Vocês não viram, não, né? Que mostra a família. Tá, mas tem que mostrar. Porque família é projeto de Deus, tá certo? Família é projeto de Deus. Então tem que mostrar, né? Pra incentivar a família. Ali eu fiz vídeo. Não, ela tá rindo. Jesus. Ai, gente. Vocês são ótimos, sabia? Minhas ovelhas virtuais, não é verdade? Mas bem próximas de mim. Bem próxima. Bem próxima. Né? Então, ali eu tava com 25 anos de casada. Eu agora já tenho 31 anos de casada. Ali eu fiz 25 anos de casada. Então, o meu filho mais velho, ele tem 42. Aí o outro tem 39. O outro tem 27. E o outro tem 24. Né? E eu tenho 58. Pronto. Então, descobrindo minha história familiar. E o meu marido tem 68, 10 anos mais velho do que eu. Amor da minha vida. Algum deles mora com você? Mora. O caçula. Aquele dali, que já não tem, que tem 24 anos. Peraí, deixa eu ver. É aquele. Peraí, não. É aquele? Não, peraí, gente. Vou chegar perto de novo. Só que é tudo ao vivo, estou fazendo o negócio direito, né? Peraí. Dá pra ver? Esse aqui, peraí. Esse mora comigo. Esse aqui, peraí, não. Gente, peraí. Esse aqui mora comigo. Amém? Esse aqui é casado. Esse é casado. E esse aqui tem uma filhinha, casou, mas separou, né? E esse é solteiro. Amém? Então, mas só o mais novo, só o caçula que mora comigo. Por enquanto. Daqui a 2 anos eu acho que ele vai casar. Tá namorando firme, né? Tá namorando firme. Glória a Deus. E acho que daqui a 2 anos já tá casado. Aí só vai ficar aqui eu, meu esposo e mamãe, que tem 90 anos. Mamãe tem 90. Amém? E o meu esposo, né?
o ninho está ficando vazio. Mas é assim, né? Porque Deus, os filhos, né, vêm para nossas mãos para a gente preparar nossos filhos para servir a Deus, né? O mundo diz que é para o mundo, não é verdade? As pessoas falam assim, os filhos são para o mundo. Os filhos jamais irão para o mundo. Os nossos filhos, nossa herança, nossa descendência é para Deus. É para servir a Deus, como Ana fez. Entregou Samuel para servir a Deus. Amém? Então, nossos filhos, que possamos declarar, nossos filhos nunca serão do mundo, porque do mundo o quê? Jaz o maligno. Então, se nossos filhos fossem do mundo, seriam tragados pelo adversário de nossas almas. Então, nossos filhos são para Deus, para servir a obra. Amém? Eu e minha casa servimos o Senhor. Todos os meus filhos servem a Deus, né? A reconhecer a Jesus, né? E todos eles entendem quem é Deus na vida deles. É verdade? Então, é muito importante isso. O último tem a cara de Mateus ou Gabriel. Ai, Jesus. Então, né, nós precisamos preparar, né, os nossos filhos para servir, né, a serviço do reino. Amém? Ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Quem é o caminho? É Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então, nós plantamos a semente, que foi o que eu fiz, que não é fácil, né? Não é fácil, não, é difícil, né? Educar é difícil, 4 homens, não é verdade? 4 homens, mas nenhum se perdeu. Amém? Nenhum se perdeu. Nem se perderá. Nem ninguém da minha família, nem meus netos, que eu tenho um casal de netos, né? Ninguém se perderá, em nome de Jesus, né? Mas porque precisamos o que, amados? Nós precisamos semear, nós precisamos colocar semente. A semente precisa ser plantada e regada, né? Qual é a semente, né? A semente é a palavra, não é verdade? E as águas que regam essa semente são as águas do Espírito Santo de Deus. Entende? Então, até hoje é necessário, né? Até hoje é necessário muita oração, amados, muita oração, muito joelho dobrado, muito clamor. Como Ana clamou lá em 1 Samuel, muito clamor, muita oração. A palavra de Deus diz assim: orar sem cessar, em fervente oração em todo o tempo. Então, por que vocês acham que Deus manda a gente orar sem cessar, em fervente oração em todo o tempo? Porque Satanás não está com brincadeira, não. Entendeu? Ele quer tragar de qualquer forma. É através da internet, né? É na escola, nós precisamos vigiar, né? É numa faculdade, é no trabalho. O meu filho caçula, aquele que eu apontei lá, que eu disse que está com 24 anos, meu filho chegou do trabalho, né? Ainda já tem quase umas 2 horas que meu filho chegou do trabalho e eu fui conversar com ele, eu subi, fui conversar com ele, como é que foi o trabalho dele, entendeu? Como que está o relacionamento dele, o namoro dele, entende? É necessário que nós façamos isso, e aí eu oro, entendeu? Nós precisamos fazer,
com todos eles. O mais velho esteve aqui hoje, veio fazer algo que eu pedi aqui, entendeu? Aí sentou naquela cadeira ali, ó, tá vendo aquela cadeira lá? Então, que aqui é como se fosse um gabinete, é o meu escritório, meu quarto de guerra aqui. Isso aqui é o meu quarto de guerra, aonde são, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Olha lá. Tá dando pra direito? Peraí. Ó. Peraí. Não, não. Tá vendo? Estudo, né? A gente precisa ler. Aqui, ó. Deixa eu conhecer um pouquinho da minha vida, né? Não tem problema nenhum, não. Aqui, ó. Vendo? Tô fazendo propaganda, não. Você tem que se aprofundar, queridos. É profundidade. É a profundidade que nos leva a conhecer. É de batalha. É de batalha espiritual. Ainda tem um óleo ungido que não está aqui, deixa eu ver. Será que eu estou mostrando tudo? Ainda tem um óleo. Ele está lá fora. Ainda tem um borrifador de óleo ungido desse tamanho assim que eu passo na casa inteira, lá fora. Entendeu? Então, é necessário, né? É relacionamento, como disse aqui, não é religiosidade, entendam bem, não é religiosidade, é, como disse o louvor, é intimidade, é relacionamento. Como que eu posso falar daquilo que eu não conheço? Eu só posso falar daquilo que eu conheço, não é verdade? Minha nora, paz do Senhor, ela entrou aí, agora eu tô batendo um papo aqui com os seguidores aqui, agora tô na conversa, minha nora entrou. Coração, minha nora acabou de entrar aqui agora, viu? Falei, Isadora, em Êxodo, né? Falei sobre Êxodo, ela entrou aqui agora. Falei sobre Êxodo 19, versículo 5, né? E falei lá no livro de Gênesis, né? Sobre nação, sobre ordem de Deus. Do caçula. A Isadora é do meu caçula, de 24 anos. É porque ela viu o quadro, Isadora, ela viu o quadro, ele está rindo. Ela viu o quadro dos meus filhos que estão ali atrás. Aí eu mostrei para ela, sabe? Aí tava falando sobre família, né? Tava falando sobre ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, né? Então, a gente aqui já tinha falado sobre a palavra, escutamos louvores, né? Coloquei o louvor aqui. Agora o computador não quer mais funcionar, porque esse computador, tô precisando orar por ele, né? Aí eu coloquei esse louvor, vou colocar aqui para Isadora, para ela estar ali ainda, eu tô vendo ela ali. Vamos colocar aqui para Isadora ouvir, né? Vamos botar o louvor para Isadora ouvir. Minha nora querida, amo minha nora, amo minhas noras. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar.
Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Amo essa parte. Conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. É o que eu falei, né? Não é formalidade, não é religiosidade, é intimidade, né? É através da intimidade, né, que nós saberemos o que o nosso Pai quer comunicar ao nosso coração. Amém? Então, recapitulando aqui, a minha nora entrou aqui agora, eu estou vendo ali que ela ainda está ali, né? Recapitulando aqui, né, que lá no livro de... Rapidamente, né, no livro de Êxodo, no livro de Gênesis. Deixa eu achar aqui, gente. Gênesis 12. Vamos lá. Deus deu duas palavras, que foi nação, né? Farei de você uma grande nação, né? Eu abençoarei, né? Abraão foi pai de multidões, mas quando a gente vê essa palavra nação aqui, Deus comunicou ao meu coração, porque Deus comunica de diversas maneiras, né? O mesmo versículo ele comunica de diversas formas. E aqui sobre ordenar, a ordenança de Deus, né? A ordem de Deus. Então, quando eu li essa palavra hoje à tarde, então Deus colocou duas perguntas no meu coração, né? Podemos dizer que estamos cumprindo as ordens de Deus, né? E o que significa sair da terra, né? Então, sair da terra, deixar o lugar de conforto e ir para o lugar de confronto. Amém? Ouvir o Espírito Santo. Quem estamos ouvindo? Ouvindo o Espírito Santo ou ouvindo as vozes do mundo, né? E a palavra nação, eu pesquisando, né, teve 4 significados: território, história, costumes e governo. Então precisamos deixar lugares, precisamos deixar os lugares que Deus já nos mandou deixar, né? Os territórios, como fez para Abraão, né? E história, deixar as histórias, coisas do passado, né? Que ainda maltratam o nosso coração, que trazem feridas, cicatrizes, né? Precisamos também deixar essas histórias, né? Não trazer essas histórias, né, do nosso passado para o nosso presente e prejudicarão o nosso futuro, né? Costumes, né? Quando conhecemos a Jesus, somos transformados, né, pelo Espírito de Deus, né, pelo Espírito Santo. Então, hábitos que já tínhamos não podemos ter mais, né? Não podemos fazer mais. Amém? Nação também pode se referir a um povo que reconhece uma mesma identidade. Então, a nossa identidade é de quem? É de Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Nossa identidade é de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então, esta é a nossa identidade. E lá no livro de Êxodo, que eu achei assim maravilhoso, né? Maravilhoso em Êxodo, que eu vou falar só esse versículo aqui, essas duas palavras. No versículo 5 a palavra diz assim, Êxodo 19: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, né, e guardarem a minha aliança, que precisamos fazer aliança com Deus, vocês serão a minha propriedade peculiar. Propriedade peculiar. E olha só o que é propriedade peculiar. Que coisa linda. Propriedade peculiar é pertencer a alguém. Não é só. É pertencer a alguém de maneira única
única e exclusiva. Então nós somos exclusividade de Deus. Nós somos únicos para Deus. Cada um de nós somos únicos para Deus. Somos exclusivos, propriedade peculiar de Deus. Quer dizer, povo precioso, tesouro especial. Então, olha só o que a palavra nos comunicou, né? Com 12 versículos, lá no Gênesis e no livro de Êxodo. Amém? Então, essa é a palavra que Deus comunicou ao meu coração para estar aqui falando na noite de hoje, né? Então, que nós possamos entender, né? Que nós precisamos seguir as ordens de Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Precisamos deixar hábitos e costumes, lugares que não nos convêm, né? Como Deus comunicou a Abraão. Peraí, gente, comunica a nós também. Amém? E Deus fala que nós somos propriedade peculiar dele, que nós somos únicos e exclusivos dele, preciosos para ele. Então essa é a palavra de hoje, né? E eu vou terminar aqui com um louvor. Peraí um minuto que eu vou achar um louvor aqui para Deixa eu ver esse aqui, peraí. Ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou. Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus aguarde, Deus a proteja. Tenha uma boa noite de sono em nome de Jesus. Te amo. Digno de toda glória, Yeshua, raiz de Davi.